Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Tenente Renan Cruz e vamos para a aula de hoje que tá bacana, que tá muito legal. Beleza? A gente está na aula de número 19, ainda falando sobre o neoclassicismo, iniciando o terceiro trimestre, mas antes da gente seguir, com o romantismo e tudo mais, que a gente vai conversar, a gente vai falar aí, beleza? Nessa semana da arquitetura neoclássica, ou mais alguns conceitos para a gente finalizar, tá bom? Então, assim, a aula de hoje tá bacana, tá legal, eu espero que você goste, tá bom? E vai ser muito bom. Testando aqui um jeitinho novo de fazer aula, acho que vocês vão gostar, beleza? Então, seguindo aí, nosso slide na tela aí, como vocês podem bem ver, a aula de número 19, tá bem? A sequência didática número 6, e a gente vai seguir adiante e falar um pouco de histórias que a gente já conversou. Então, vamos colocar aqui eu para ver vocês também, hein? Vamos ficar assim que é um pouco melhor. Olha só. Quando a gente fala de 1789, Revolução Francesa, olhe bem essa imagem, representa mais ou menos o sentimento do povo, o povo pobre passando fome, e a nobreza estando por cima, Então isso deu um problemaço, claro, O rei e a rainha foram decapitados, pra vocês terem ideia, Mas seguindo adiante aí, olha só. Mudança social radical, abolição e substituição da monarquia, aristocracia e da igreja por uma república democrática secular. Por sua vez, o novo regime tornou-se ainda mais autoritário, militarista e baseado na propriedade. Princípios iluministas de cidadania, direitos individuais inalienáveis, grande progresso político, jurídico, científico, pedagógico, agrícola, tecnológico, nacionalismo, anticolonial. Então, olha só. Aqui é um resumão de todo o contexto que a gente já conversou, inclusive, na aula passada, Na nossa aula de revisão, a gente falou mais ou menos, na aula anterior, se não me engano, tá joia? Do contexto neoclassicista. Então, aqui só para relembrar, A arte, lembre-se, a arte muda de acordo com o contexto ou exaustão do artista. O artista ficou indignado. Não aguento mais produzir essa arte. Pelo amor de Deus, ele vai fazer uma coisa diferente. Ponto. Mas, em geral, o contexto exerce tamanha influência sobre todos. Tá bom? Aqui é interessante, a Estátua da Liberdade, O que acontece? Ela foi construída por Gustave Eiffel e finalizada em outubro de 1886, como você pode acompanhar aí, Olha aí, Foi um presente dado aos Estados Unidos pelo povo francês. A estátua representa Libertas, deusa romana, que carrega uma tocha e uma tábua ansata, uma tabuleta que evoca uma lei, sobre a qual está escrita a data de declaração de independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776. O que acontece aqui, professor? Olha só. Por que eu coloquei isso aqui, gente? Se a gente está falando neoclassicismo, lembre que volta com essa coisa de arte greco-romana, bababá, tudo mais. E ela justamente representa essa coisa dessa liberdade procurada, Tal como também uma deusa. Beleza? Então, lembrando a vocês que o neoclassicismo retoma aquele pensamento da arte greco-romana, aqueles ideais, só que diferente da Renascença, lembra? A Renascença vai pegar e difundir a ideologia greco-romana, a arte greco-romana. Já o neoclassicismo, não. Vai se apropriar e usar a favor, que é o caso de Napoleão, que a gente viu inclusive na prova, Que sabia usar a seu favor. É isso mesmo. Então, seguindo em frente aí. Coloquei aqui também só para relembrar da redescoberta, todo aquele contexto político, social que estava acontecendo na cabeça do povo. Imagina, essa coisa toda, A esse tempo também foi redescoberto Pompeia Herculano. Foi aqui redescoberta primeiro em 1599, tá bom? Mas acontece que a redescoberta propriamente dita é considerada em 1738 até 1748, tá joia? Foi quando, acompanha comigo aqui, o arquiteto Domenico Fontana foi chamado. Ele escavou alguns afrescos antes de mandar que tudo fosse coberto novamente. O procedimento foi visto posteriormente tanto com um ato de preservação para gerações posteriores, quanto um ato de censura, considerando-se o conteúdo sexual da pintura e o clima moralista da Contra-Reforma na época. E o que está dizendo aqui, gente? Aquilo que ele se descobriu falava de tudo em Pompeia Herculano, da produção artística de Pompeia Herculano. Quando se redescobre Pompeia e Herculano, com várias temáticas, a arte produzida por eles, com várias temáticas, acontece que
volta ainda mais, junta ainda mais essa coisa de proporção, de idealização, de uma arte centrada na razão, no pensamento, beleza? E a redescoberta de Pompeia Herculano foi assim, tipo, o ponto bem determinante para isso, beleza? Seguindo adiante aqui, então, a gente tem algumas obras que a gente não colocou nas últimas aulas a respeito de Pompeia Herculano, dos afrescos. Você lembra o que é afresco? Lembra, professor, eu sei que você lembra porque você é o melhor. Olha lá, afresco, né? Uma pintura em argamassa fresca, em que o camarada vai passar pigmentação, geralmente tempera ovo, que era mais fácil na época, né? Mistura ovo com os tipos de tinta, passa ali, quando a argamassa secar, ela suga a tinta, né? Então, assim, o artista tem pouco tempo para detalhes. Quando chega a tinta óleo, fica melhor a pintura, porque tem mais tempo para secar, né? Mas aqui algumas produções dessas redescobertas aí de Pompeia e Herculano, tá joia? Olha que bacana. Mural de Aquiles. Olha aí. Isso aqui é Casa Romana, né? Muito interessante. Se não me engano, é arquitetura até grega mesmo, essa cópia. O que acontece? O pessoal aproveitava a água da chuva, né? A água da chuva caía aqui no centro, se eu não me engano, e eles reaproveitavam a água aí. Olha aqui, suporte de bronze, beleza? Então aqui, é umas produções que a gente não mostrou em outras aulas que não tivemos a oportunidade, nessa correria, mas agora a gente mostrou aqui rapidinho algumas obras redescobertas aí, junto com Pompeia e Herculano, que foram extremamente importantes, hein? A redescoberta foi show de bola. E aí a gente vai para a arquitetura. Bom, quando a gente fala de arte visual, que é o que a gente está aprendendo no ensino médio, a gente, em geral, vai falar de escultura, arquitetura e a própria pintura, tá bom? Essa tríade aí, escultura, arquitetura e pintura. Porque é a produção visual. Então, da produção visual, a gente na arquitetura tem uma novidade, olha aí, ó, a busca pela valorização do material em si. Então, nesse momento, né, começa a ser valorizado na arquitetura o próprio material, o granito, a pedra, o calcário, o tijolo, né? Então, algumas obras apresentam esses materiais de maneira mais forte. Então, a gente vai ver aí, por exemplo, ó, essa coisa meio cinza, assim, né? O Panteão de Paris, olha só. Ele não é todo pintado, mas aí dá para enxergar o tipo de material nele, é notório isso, né? Ó, arquiteto francês Jacques Germain Soufflot, beleza? O que é interessante notar aqui, gente, que se você for lembrar das nossas aulas lá do comecinho, né? Falava aí, a gente conversando aí sobre, como posso dizer aqui, sobre as três linhas de arquitetura, lembra? Dos povos jônicos, dóricos, coríntios, né? E a gente vê que bem aqui, ó, vê se meu mouse chega aí. Chegou meu mouse aqui, ó. Bem aqui, ó. Você pode ver, se eu apertar um Ctrl aqui. Aqui, ó. Bem aqui, ó. A gente já parece um cocá de índio, né, ó. Beleza? Porque esse aqui é do povo coríntio, né? Estilo coríntio, tá joia? Só para relembrar aí que tem umas que não tem isso aqui, que é mais simplista, tem outras que tem mais elaborado, como essa aqui, por exemplo, né? A gente tem tipo um triângulo perfeito, aqui, formas geométricas, tudo muito bem calculado, tá joia? Ó, obra iniciada em 1558 e finalizada em 790. Inicialmente era uma igreja dedicada a Santa Genoveva, né? Panteão grego significa de todos os deuses. Desde a Revolução Francesa, este monumento passou a homenagear grandes pessoas que marcaram a história da França, exceto para carreiras militares. O que acontece? Desde a Revolução Francesa, as pessoas que morreram pelo povo, né? As pessoas ali que queriam ser transformadas em mártires, passou a ser homenageada ali nesse panteão aí, tá bom? Professor, mas os exércitos, o soldado foi lá e lutou, morreu, estava lá por todo o povo francês. Esse não foi homenageado? Foi, mas sim, outro panteão militar, beleza? Aí você pode ver aqui, ó, das invalidades, né? O que acontece? Isso aqui é até interessante o contexto histórico aí, gente. Quando a gente se tem o povo que luta por sua nação, né? A gente então tem aquele povo que nos salvou, né?
o exército brasileiro, se tem uma guerra, ele vai lá, vai lutar para que nós estejamos protegidos, né? Nós, todos os cidadãos, né? Tá joia? Professor, você vai lá lutar? Vou. Mas que seja, né? O exército vai lá. Ok, beleza. O que acontece? Aí o camarada vai e volta sem perna, sem braço, ou volta sem alguma outra coisa. Naquele tempo, esse camarada passou a ser dito como inválido, tá bom? Porque ele não tinha validade para a sociedade. Aí você pensa, poxa, professor, mas é brincadeira, né? O cara foi lá, lutou pela gente e agora é inválido. E aí, gente, aí começa o estudo maior sobre inclusão social. Ó. Olha que interessante, legal isso aí, né? Porque o camarada agora, como é que ele pode ser um excluído da sociedade? Não tem como, ele lutou pela gente, salvou o povo, vai excluir da sociedade assim? Né? E aí começa a acontecer a segregação, já falando aqui um pouco mais amplo fora da aula, mas é interessante, né? É interessante. E vamos lá então, seguindo adiante aí, a gente tem aqui essa cúpula centralizada, redonda, da joia. A gente tem essas esculturazinhas aqui, o formato triangular, essa base em cima, né? Se vocês bem lembram, lá no começo, quando a gente falava de arquitetura grega, a arquitetura grega era composta desse monte de, como a gente pode ver aqui, ó, meio que pilastras aqui, né? Ó. Enquanto a romana, ela tinha um arcozinhos aqui para sustentar mais peso, ou seja, como se fosse daqui para cá, tá joia? Mas a gente tem então a arquitetura greco-romana, que mistura os dois elementos, né? E aqui uma homenagem aqui ao Coríngio, né? Uma coisa mais elaborada, tudo mais, né? A formatação aqui, como era uma igreja inicialmente, mexi aqui sem querer, pronto, resolvido. Como inicialmente era uma igreja, a gente vai enxergar uma formatação em cruz, ó, que a gente chama de cruz grega, inclusive, né? Tá bom? Com a cúpula centralizada, tá joia? Totalmente, né? Totalmente greco-romano, buscando a arte greco-romana aí. Tinha mais tecnologia? Tinha, mas vamos buscar o greco-romano, né? Seguindo adiante aqui também, parte do interior, a gente vai enxergar aqui, ó, novamente, aqueles mesmos detalhes aqui, ó, como você pode ver bem aqui, ó, mais elaborado. Aqui a gente vai começar a enxergar a abóbada. Professor, não lembro o nome, nada disso, não tem problema não. Mas só enxerga que tem curvatura e que relembra mais ou menos o que a gente via na aula do primeiro e segundo trimestre. Tá bom? Olha isso aqui é bacana. Meu Deus do céu. Acorda aí, rapaz, acorda aí. Vamos comigo aí. Vamos lá. Olha aqui. Arco do Triunfo do Carrossel. Iniciada em 1806, finalizada em 1808, 2 anos. O que tem de interessante aqui? A gente tem 2 arquitetos aí que fizeram isso aí, tá joia? Charles Pessier e Pierre-François Léonard Fontaine. É só fazer biquinho, né? Falei ali. Charles Pessier, Pierre-François Léonard Fontaine. Je parle français, vous parlez français? Bom, o que acontece? Esse arco do triunfo, né? O que é um arco do triunfo? Quando o camarada aí, Napoleão, por exemplo, ganhava uma batalha ou ganhava a guerra, né? Era comum passar pelo arco de maneira triunfal, falar arco do triunfo, beleza? E ele tem aqui 19 metros de altura, 23 de largura, 7,3 de profundidade, ó. É muito grande. Então, ó, homenagem ao grande exército de Napoleão Bonaparte. Né? Faz referência notória ao arco de Sétimo Severo. Que é isso, professor? Olha aqui, meu amigo. Inaugurado em 203 para comemorar vitórias contra os partas. Contra os partas e Imperador Sétimo Severo. O que acontece? Imperador Sétimo Severo, nas suas batalhas, né? Esse arco do triunfo é onde ele passava também, para comemorar aí a sua vitória. E o que a gente tem, você vê que é uma cópia, né? Novamente, a representação desse arco a gente vê que é igualzinho, olha aqui, ó. Igualzinho. O que tem de diferente? Aqueles cavalos ali em cima, já a gente fala deles, tá joia? Né? Então, assim, neoclassicismo, né? Pega a arte greco-romana, traz para si e coloca no seu contexto. Isso também vai ocorrer na arquitetura, que a gente viu agora que acabamos de falar. Olha só,
A quadriga é a cópia exata de cavalos de bronze de Constantino I. O escultor foi Josefo Bosio. O que acontece? Os cavalos de São Marcos. Olha só. Ao voltar da campanha na Itália em 796, o exército francês trouxe de Veneza o original escultura Tesouro da Guerra e a colocou sobre o monumento. Após a queda do imperador Napoleão I, a França entrega a quadriga aos austríacos, que logo a devolvem para a cidade de origem, dos dirigentes máximos da República de Veneza. Então, para coroar ali o Arco do Triunfo, o camarada, quando ganhou a guerra, trouxe essa quadriga, e colocou em cima do Arco do Triunfo. Só que, depois da queda dele, foi devolvida. Mas, professor, se ela foi devolvida, por que ainda está lá? Como assim? Porque se ela foi devolvida, por que ela está lá em cima? Lá? Aqui, ó. Eu estou enxergando aqui em cima, por que ela está em cima? Por quê? Por quê? E aí, eu te pergunto, por quê? Responde aí, o que você acha? Por que está ali? Ela não foi devolvida? Sim, aqui foi feita uma cópia exata. Esse nome desse caboclo aqui, ó, Joseph Bosio, esse camarada, ele basicamente fez a cópia. Essa aqui é a original, tá bom? E aqui é uma cópia que ele fez. Como você pode ver aí, ó. Beleza? Tá joia? Então foi devolvida. Então, seguindo adiante aí, que o nosso tempo já está quase acabando, a gente tem a Igreja de Madalena, em Paris, França, novamente. Isso aqui é o Panteão, cara. Igualzinho. A gente já enxerga aqui de cara, assim, fala, professor, isso é arquitetura grega. Certeza. Justo. Arquitetura grega. Como é que eu vou saber se é grega ou neoclássica? Professor, me explica aí. Contexto. Tá joia? Primeiro que é uma igreja. Então, se é uma igreja... Calma aí, O grego não tinha igreja, pô. O grego não era cristão. Ele tinha templo. Contemplar os deuses. E igreja é outra situação. Tá joia? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. A gente vai enxergar aqui novamente essa questão da homenagem. Coríntios, a gente vai enxergar aqui, ó. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9... É uma porrada, Uma porrada aqui de colunas, Por isso que é grego também, Lembra? O grego tem essa parte aqui de cima, muito grande, com formatos específicos, como triângulo, Totalmente simétrico e com o peso dividido em colunas. Tá joia? Vamos lá. Arquiteto Pierre Alexandre Bettemin. Aqui é o interior, Quando a gente vê o exterior, a gente enxerga essa coisa toda grega. No interior, é interessante que a gente vai para o lado mais romano, professor. Como o senhor diz mais lado romano? Não estou entendendo, professor, me explica. Essas formas mais arredondadas aqui, ó, onde a gente encontra abóbada, onde a gente encontra cúpula, A gente remonta aí ou relembra a produção artística romana, beleza? Quando a gente viu lá aquela coisa lembra de abóbada de aresta, abóbada de berço, abóbada de nervura ou de cruzeta, professor, eu não lembro nada disso, não tem problema não, só lembrar que a tal de abóbada é essa curvatura, se ela é de berço ela é mais larga, tá bom? Se ela é de aresta ela se encontra com uns 4 assim, ó. Tá joia? Cruzeta, aliás. Mas vamos lá. Aqui, gente, isso aqui é interessante. Na Alemanha, a gente tem o Altes Museum. Em alemão, quase gritando Altes Museum. É assim, Quem é que fala alemão aí? Eu não sei falar alemão, não, Mas é tipo isso, Altes Museum. Alemão fala brigando, Dizem que em alemão, chuva, se fala assim, gotas caem. Por aí, mas que seja, piadas à parte, professor, piada horrível, não tem problema não. A gente vê aqui o Museu Antigo em Berlim, o que acontece? Ele foi inaugurado em 1830, como a gente pode ver aqui. O que tem de mais, gente? A gente já vai enxergar de cara aqui, ó, essa porrada, A gente vê aqui, ó, porrada, de colunas. Observe que agora a coluna está diferente, ó, É uma coluna mais simples. Ela não chega a ser igual àquela mais elaborada que parece um cocá. Tá joia? Ela já é mais simplificada. Tem uma curvaturazinha assim para cá e outra para cá. Tá joia? Se não me engano é jônico. O dórico é mais simples ainda. Tá bom?
Mas por que eu estou falando desse museu aqui, inaugurado em 1830? Olha só, olha a cúpula desse museu. Professor, eu estou olhando a cúpula. Achei legal, achei bonita, arredondada, né? A gente tem aqui essas molduras de madeiras, ó, 1, 2, 3, vai diminuindo até chegar ao centro, né? Muito legal, ó, com motivos escultóricos e pictóricos, é esse aqui que a gente encontra aqui. Sim, professor, mas e aí? O que tem? Achei legal mesmo, e aí? Olha a cúpula do Panteão Romano. Cúpula Panteão Romano. Dá uma olhadinha aí. É similar ou não é? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. A diferença é de 1 só. Mas ó, aqui onde coloca as esculturas, olha aqui. Centralizado aqui na cúpula esse espaço. Gente, arte greco-romana. O camarada vai pegar lá a referência greco-romana, vai adaptar e vai usar e ponto. Beleza? Só mostra novamente essa ideia. Isso é o mais importante, tem que saber. Tá joia? E a gente vai falar aqui, ó, neoclassicismo em diversos países, né? A gente tem aqui na Espanha, a gente vai enxergar aqui, ó, olha aqui, ó. A entrada, se uma janela é assim, do outro lado vai ser similar. De um lado aqui, o outro lado vai ser similar. Então, uma coisa de divisão perfeita, quase que imitação de um lado e de outro. Simetria, tá bom? Arte racional. Tá joia? Se você bem lembra, quando a gente começou a falar do barroco, igreja barroca, tinha uns negócios meio em S, um lado era quadrado, outro era arredondado, umas coisas meio doidas, tá bom? Aqui, simetria total, né? The British Museum, Londres, primeiro museu público do mundo. Ó, criado em 1753, aberto gratuitamente a todas as pessoas. Foi com vocês? Não. A gente falou sobre a criação do museu no primeiro ano, falando sobre cultura, né? O museu, você sabe por que surgiu o museu? Para que existe um museu? Qual a ideia? Para que tem um museu? Só para vocês entenderem, viu, gente? Depois da Revolução Francesa, se bem que esse museu aqui ainda foi um pouco antes, né, da Revolução Francesa, o que acontece? O pensamento nacionalista é o seguinte, ao período, tá? Olha só. Para o povo, né, poder decidir o futuro do próprio povo, tem que conhecer a história. Porque quando a gente conhece a história do que aconteceu lá atrás, a gente sabe o que pode acontecer também lá na frente. Entende? Não é isso? Então, vamos criar os museus. Na França, né, foi a ideia de criação do museu. Esse aqui é o primeiro museu? Ok. Aberto gratuitamente. Mas a ideia, a concepção, o que deu nome ao museu, veio a partir da Revolução Francesa. Tá joia? Por quê? Abriram lá um aparato jurídico, um aparato técnico, transformado pegaram as coleções de famílias, colocaram em exposição pública, e aí a pessoa podia ir lá e ver o que aconteceu no passado, tudo mais, começar a relacionar com a história, com o cotidiano, e assim evoluir. Beleza? O museu está aí para ensinar. Em diversos países, seguindo adiante aí. Olha essa colocação aqui. Mesma situação. Um lado totalmente igual ao outro. É legal que a gente vai chegar nos Estados Unidos também, né? A White House, né? A Casa Branca, né? Foi projetada por arquiteto irlandês James Holborn e é de estilo neoclássico também. Por que é de estilo neoclássico, gente? Os Estados Unidos ganhou até a Estátua da Liberdade, né? Porque estilo neoclássico, a gente está falando daquela era da razão, do pensamento, né? E de libertação também, né? De um novo caminho. E aí é uma ideologia que é espalhada pelo mundo, não é uma ideologia que começou ali, vai ficar ali, pronto, pá. Não, tá bom? Ocorreu ali na França, vai ficar na França? Não, vai espalhar pelo mundo, tá joia? Né? Aqui, isso aqui também é muito legal. O Capitólio dos Estados Unidos. Mesma situação, a gente tem uma cúpula centralizada e tem dois lados praticamente iguais, em escadaria e projeção. Beleza? Aqui outros exemplos, né? Na casa de Thomas Jefferson. Depois eu leio mais assim, a respeito de Thomas Jefferson, mas muito interessante que Thomas Jefferson fazia algumas viagens, né? E nessas viagens foi um dos primeiros a construir a sua casa em modo neoclássico também, por acreditar nesses ideais, tá joia? E no Brasil, olha só, vou soltar um videozinho rápido aqui, temos tempo, 3 minutinhos, vou colocar o fone de ouvido também,
que eu tenho que ouvir, né? E vou soltar o vídeo aqui pra gente. Veja aí. Olha que legal. Após a família real, a Comissão Francesa. Leia aí, leia aí. Influência neoclassicista da Europa, né? A gente vai começar a enxergar aí. Olha essas arquiteturas. O formato. A divisão periódica. Variantes de composição neoclássica no Brasil. Aqui é uma exemplificação. Você pode ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Opa, calma aí. Deixa eu voltar lá. Não consigo, não. Pronto. Aqui. Ó, pórtico em destaque, pórtico alinhado com fachada. A gente vai enxergar aqui algumas variantes, né? Como o pórtico em destaque, ele fica bem centralzão aqui, ó. Quadrados perfeito, divisão perfeita. E a gente tem aqui a casa do Barão Lagoa, ó, divisão totalmente simétrica. Tá joia? Era da razão. Alinhado com a fachada, aqui, ó. O pórtico fica alinhado com a fachada. O pórtico esse triângulo aqui em cima, aqui, ó. Beleza? Divisão totalmente simétrica. Com pórtico avançado, né? Quando ele vai para frente, né? Olha aqui, ó. A gente vai chegar aqui e ver um pouco para frente mesmo. Eu não lembro de quem é essa composição musical. Ao templo. Mas é desse período neoclassicista, tá bom? Na música chama de período clássico. Porque não é neo, porque não foi novo. Já é... Não volta à Renascença. A música na Renascença era muito para trás ainda. Olha, esse aqui foi uma das igrejas, né? Que foi marco, assim, da Renascença, do Barroco. Legal. Quando a gente tiver a oportunidade, a gente fala mais de música com vocês, tá bom? É muito bacana, a música é show de bola, né? A evolução musical. Na arte visual a gente chama de neoclassicismo porque volta a ideia do período clássico. Na música a gente chama de música clássica. Porque lá no período clássico não tinha música evoluída. É a primeira vez que a música evolui. Não é igual antes. Tá joia? Então por isso que música clássica, arte visual, período neoclássico. Beleza? E aqui segue novamente com outros exemplos, né? A gente vai observar que tamanho de janela, tamanho de porta, a divisão, a arte totalmente racional, quadradinho, beleza? Recursos construtivos, na mão de obra rudimentar até construtiva simples, com partes de pedra, a influência da fachada do país foi fachada de Louvre. A modulação notada pode ser encontrada durante o período imperial. Ó, a fachada de Louvre em Paris e a Casa da Moeda Rio de Janeiro. A gente vai ver que é quase praticamente a mesma coisa. 3 divisões, uma central, 2 laterais, totalmente iguais, né? Beleza? Vocês gostaram do vídeo aí, gente? É estranho eu estar falando aqui, eu gostaria muito de estar com vocês no presencial, mas logo estaremos. Então vamos lá. Neoclassicismo no Brasil, como a gente está falando agora aí, a gente também tem o Palácio Imperial de Petrópolis, que acontece a mesma situação, né? É o que apareceu lá no vídeo, inclusive, né? Como a gente tem essa coisa aqui voltada para frente e as laterais em divisão perfeita, tá joia? Palácio Itamaraty de Rio de Janeiro, né? A gente vai enxergar todas as janelas e portas, ó, são 2 de cá, 2 de cá. Você tem quase que uma abóbada aqui, que está do lado de cá também. É tudo muito bem dividido e distribuído, totalmente racional, beleza? Aqui a gente vai passar adiante, né? Que o nosso tempo está acabando agora, mas só lê a parte em vermelho comigo. A temática principal dessa arquitetura foi baseada na racionalidade. Racionalidade é o que define a arquitetura nesse período. No uso de forma pura, né, a gente vai encontrar triângulos, quadrados, lá, com a adoção de figuras geométricas como cubo
esfera, pirâmide, cilindro, uso dessas formas de maneira mais simples possível, né? Esse arquiteto aqui, né? Arquiteto urbanista utópico francês, um dos principais apresentados na arquitetura neoclássica, né? Que é o Ledoux, eu nunca lembro, Ledoux, faz o biquinho, né, professor? Ledoux, pronto, Ledoux, suas principais obras financiadas pela monarquia francesa, pela eloquência das formas e caráteres distintivo dos monumentos, dignificaram a autoridade do antigo regime. Professor, não entendi nada, não tem problema não. Importante saber que esse cara Ledoux, né, ele tinha umas concepções novas, usando formas puras, ou seja, vocês têm aqui olha isso aqui, por exemplo, projeto dele, ó, Claude Nicolas Ledoux, né, de usar formas puras, ou seja, uma esfera, um quadrado, né, começar a trabalhar com formas mais arredondadas, né. Isso é o moderno em Brasília, então ele é um cara bem adiante. Muitas das coisas dele não saiu do papel, tal dele como do Boulez também, né? Então assim, projetos bem ousados, né? Que de fato não saíram do papel. Um ou outro sim, mas nem todos não. Beleza? É difícil fazer uma projeção sim, na verdade, né? Bom, pessoal, é o seguinte, a nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Porque eu gostei, né? E a gente se vê na próxima aula, beleza? Um forte abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.